Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o designer, ilustrador, publicitário Pedrinho da Rocha. Ele é responsável por grande parte da nossa memória, da nossa identificação visual com a música baiana, com o Carnaval de Salvador, com o que a gente chama de Axé Music, criou aí de trio elétrico, a capa de disco, o abadá. Tem uma trajetória longa e rica, e a gente vai falar um pouquinho dessa caminhada toda, porque Pedrinho agora está cada vez mais ativo nas redes sociais. Eu acompanho com muito gosto as postagens que ele tira lá do fundo do baú e que certamente são muito emocionantes para quem tem o privilégio de ver e de quem teve o privilégio de ter vivido aquele período. Pedrinho, boa tarde, seja bem-vindo, boa noite já. Boa noite, James, tudo bem? Tudo bem. Falando desse assunto, Pedrinho, diga uma coisa. Hoje as ferramentas digitais são acessíveis a todo mundo. Criança tem smartphone. Quando você começou a atuar não era assim, né? Eu já vi depoimento seu falando sobre pintura de trio, sobre a criação das coisas na mão grande, como se diz. Quero que você fale um pouquinho de como foi esse processo lá no começo. Eu digo até que coincidentemente, a evolução do Carnaval baiano e coincide também com a evolução do processo gráfico, né? Porque antigamente a gente fazia tudo na base da tinta e papel, e nesses 40 anos a gente passou por um processo aí de tipografia, offset, até chegar na computação gráfica. Então, hoje, o processo é muito mais facilitado do que era antigamente, né? Então, a história é longa aí, e quando eu coloco aqueles trabalhos ali, eu termino registrando isso, porque eu acho que para quem gosta da história da área gráfica, né, é interessante ver como é que era feito antigamente, muitas vezes até as letras, era tudo feito ali com caneta nanquim, né, e de uma forma bem precária. E hoje, no computador, um trabalho que você levava às vezes uma semana fazendo, você faz em 1 hora, 2 horas, né? E desses trabalhos à mão, tem algum que você destaca, assim, cujo resultado até hoje te orgulha ou que deu mais trabalho? Tem alguma coisa assim que você... Olha, tem uma capa de disco da banda Beijo, tem uma ilustração ali, que ela foi feita no aerógrafo. Aerógrafo, para quem não conhece, é uma caneta pequena que ela liga num compressor, você põe tinta e ela é como se fosse uma pistola de pintar carro, só que em miniatura. E você ilustra com aquilo ali, né? Só que é um trabalho bem, digamos, artesanal, e essa capa do Beijo foi bem complexa. E a gente fez isso ali, eu acho que em 87, 88, alguma coisa assim. E hoje um trabalho daquele, mesmo num computador, mesmo você usando um Photoshop, é um trabalho bem difícil de executar. Acho que foi um exemplo maior aí do que a gente fazia antes da era da computação gráfica e de todos esses recursos que tem hoje, né? Uhum. Isso aí. Para quem foi que você fez o primeiro trabalho, Pedrinho, dessa turma do Axé? Olha, na verdade, lá atrás, ali por volta de 77, 78, tinha um bloco aqui em Salvador chamado Trás dos Montes, e eu comecei a fazer trabalho para eles, permutando, né, por fantasia, e coincidentemente nesse bloco surgiu uma banda, ali logo no início, quando banda começou a tocar em cima de trio elétrico e trio elétrico em bloco, que não era assim, né? Que é uma banda chamada Scorpions, que é nada mais que a banda Chiclete com Banana, que depois mudou de nome, né, virou banda Chiclete com Banana. Então, ali foi os meus primeiros trabalhos, aí meu primeiro contato, inclusive, com o pessoal do Trás do Monte, né, depois, posteriormente, com o Chiclete. E você, eu lembro também de ter lido numa dessas redes, acho que no Facebook, você contando a história de quando você foi pintar, acho que o trio ou um cartaz, e que Bel apareceu e pediu para acrescentar uma letra no nome. Rapaz, eu contei essa história, isso tem muito tempo, né? Não sei nem onde é que está isso, mas eu contei essa história, e aí um amigo meu, até Guto Brandão, ele falou que perguntou para Bel, e Bel disse que não, que ele já tinha aquele nome dele com o 2L. Mas a sensação que eu tive, eu estava decorando o trio Trás do Monte dentro da Associação Atlética, ali na Barra. E eu mal conhecia a Bel, né? Tipo assim, ainda ninguém era famoso ali, nem nada, e ele chegou do lado e fez, olha, você pode... Ele olhou, viu lá, estava escrito Bel Marques, né? E o nome do outro integrante da banda, e ele perguntou, você pode acrescentar um L aí?
a sensação que eu tive é que ele colocou ali naquela hora. Aham. Mas ele falou depois para alguém conhecido em comum que não tinha colocado naquela hora não, que ele já tinha esses 2 L's no nome. Mas foi uma Entendi. impressão minha, né? Eu fiz Aham. aquele registro. É que ele ali estava analisando a aplicação do nome e decidiu pelo segundo Na L. verdade, Bel é um cara, assim, às vezes que eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com ele, nesses anos todos, né? Ele é muito de ir construindo a coisa durante a conversa, né? Tem a conversa, ele vai matutando ali, como a gente fala aqui no bom baianês, né? Uhum. Ele vai matutando e vai construindo a ideia. Eu tive essa sensação, que pode ter sido errada, né? Mas foi a ideia que eu tive na época. Entendi. E, Pedrinho, fala aí o seu arroba no Instagram para o pessoal que quiser acompanhar essas postagens que você tem feito ultimamente, abrindo aí o seu Bem, baú. Jefferson, por favor, vá mostrando aí também, enquanto ele fala, que a gente aí pode ver algumas postagens especificamente. Primeiro eu queria agradecer a vocês aí por essa oportunidade. Agradecer também aqueles que seguem no Instagram, né, e também no YouTube, tem lá uns vídeos no YouTube que a gente está colocando. E qual foi a minha ideia? Até muito incentivada aqui pela minha mulher, foi de fazer um registro, porque eu tenho muita coisa aqui, sei lá, é muita coisa arquivada, e ou eu vou jogar fora ou eu vou publicar. Eu acho que não seria justo que a gente tivesse passado esse período todo aí, enfim, isso é uma história de muita gente, não só minha, né, mas de muita gente, daqueles que trabalharam com produção nesses anos todos. Então, eu acho que é justo que eu faça esse tipo de registro, né, não só para o meu trabalho, mas para aquelas pessoas que curtiram esses eventos, ou que vivenciaram isso, e para aquelas pessoas que trabalharam nesses eventos também. Então, é um registro que eu acho que fica aí para a história. Muitas vezes as pessoas ficam dizendo, bom, que saudosismo, mas eu não sou um cara saudosista, a ideia do canal não é uma coisa de ficar ali pensando no passado, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no futuro, mas sem história você também não vai para lugar nenhum, né? Eu acho que a gente tem uma história forte aí nessa área do entretenimento na Bahia, muita gente boa que está parada nesse momento, infelizmente, mas a gente construiu uma referência para o Brasil, né? Então, hoje o que se faz no Brasil é referência do que se construiu aqui. Então, quando eu estou colocando isso aí, eu estou prestando uma homenagem não só aos produtores, mas também aos foliões baianos, né, que construíram esse carnaval, e não só o carnaval, né? A forma de se fazer evento aqui na Bahia, ela foi exportada para o resto do Brasil. Com certeza. Qual é o arroba, Pedrinho? Como é que tá lá para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar? Como arroba Pedrinho da Rocha Oficial. Pedrinho da Rocha Oficial no Instagram. Rocha Oficial. Tem um trio que me chama muito a atenção, a foto dele na frente do edifício Sulacap, um trio do Cheiro de Amor, num formato assim, mais até que mostra aí, Jefferson, por favor, um trio. É o que é aquilo? Como fala a história desse trio aí, um formato de som, de aparelho de som. Alguém já disse que isso não é um microsystem, é um macrosystem. Um microsystem gigante, um macrosystem é uma boa definição. É um macrosystem. Na verdade, isso aí foi um projeto que a gente fez de tentar captar recursos junto à Philips na época. Tinha uma agência, não esqueci o nome da agência agora, lá de São Paulo, e a gente fez esse projeto e eles aprovaram, né? E eu acho que foi um dos projetos mais bem sucedidos, porque a gente colocou um patrocinador dentro do contexto do carnaval, né? Às vezes o patrocinador entra quase que como uma agressão no processo, mas isso aí eu achei que ele tinha tudo a ver com o que estava acontecendo na rua. E entre o projeto e a execução ficou muito bacana, eu acho. A proximidade do resultado ficou muito bacana. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso mais, porque os trios chegam em cima do carnaval e não tem mais essa possibilidade, né? Isso é coisa do passado mesmo. Não tem mais essa... Eu tenho às vezes a impressão de que do ponto de vista plástico, o carnaval empobreceu. Não sei se é uma impressão. Não tenho dúvida. Você também acha isso? Dúvida. Acho, sim. E por quê? Qual é a explicação? Você que é um cara de dentro. Eu tenho amigos que são artistas, então eu vou falar aqui, estou até a cavaleiro para falar, mas eu acho o seguinte, o carnaval até final dos anos 90, início, até perto disso, o bloco ele era muito mais determinante. Né? Então, assim, é o bloco que determinava, que queria ter uma decoração bacana, que queria ter uma fantasia diferenciada e tal. Com o poder dos artistas, os artistas se tornaram famosos no Brasil inteiro. Então, eles tiveram muito mais poder do que os blocos que só faziam carnaval aqui na Bahia, né? Então, normalmente, os artistas eles passaram ou compraram os blocos ou passaram a ter um poder financeiro sobre os blocos maior, de comando. E, obviamente, que eles tinham um interesse, que eu não acho que eles estejam errados, não. Eu acho que
é natural, né? O artista ele tem o foco dele. Então, o foco do artista geralmente é o palco, né? É em cima do trio, é o som, é a tecnologia que ele traz. E isso terminou que, obviamente, você tem um recurso, ele é carreado muito mais para a questão do som, da música, né? Que é muito forte na Bahia também. E isso, obviamente, sacrificou um pouco a questão estética, né? Então, a partir do momento que os blocos não tinham mais aquele poder de fazer do jeito que eles faziam sempre, a gente ficou mais focado no artista. A gente está conversando com o designer Pedrinho da Rocha, ele é responsável por uma grande parte da identidade visual do Carnaval da Bahia. E aí tem uma coisa que, inclusive, é bastante criticada, acho que vale a discussão. Que o Carnaval foi ficando cada vez com menos roupa, privilegiando a praticidade, eram os macacões, as mortalhas, e você é o criador dessa vestimenta mais prática ainda, que o pessoal começou inclusive a cortar e tal, que é o abadá. Como foi essa história do abadá? Como é que foi a aceitação disso? De onde veio a proposta? Como é que você enxerga essa coisa toda do abadá nessa linha histórica do carnaval? Eu quase que me arrependo, né? Me arrependo. Mas, assim, tem até uma história do Abadá lá no YouTube, me perdoe aqui a propaganda, mas tem lá uma historinha bacana que eu conto com o Humphrey do Eva, né, que também foi um cara que teve uma participação importante naquele processo. Mas a gente queria fazer somente uma homenagem à ida do Asas de Águia para o Eva. Não tinha nenhuma intenção de mudar a fantasia do Carnaval Baiano. Era algo ali para marcar um momento que a gente foi para... que o Asa foi para o Eva, né? Nós fizemos aquele registro. E aí o que ocorreu? No outro ano, todo mundo veio com a mesma fantasia, igual que o Eva tinha lançado, e todo mundo veio de Abadá. Então, até o nome, né? Tipo assim, o Abadá tinha vindo porque a gente queria fazer uma homenagem à capoeira. Terminou que nem sendo a do Eva foi uma homenagem à capoeira. Mas, inicialmente, essa era a ideia, né? A gente queria fazer uma homenagem à capoeira, porque tinha um bloco já, o CVC, que saía de kimono. A gente, os caras saem de kimono, não bora sair de capoeirista, né? No meio do caminho da fantasia não tinha mais nada de capoeirista, mas o nome do projeto era Abadá, porque era segredo, tal, ninguém queria dizer que o Eva ia encurtar a mortalha. Aí Durval Leres, uma vez passou lá em casa, perguntou se tinha o nome da fantasia. Eu citei que tinha o nome do projeto, mas ele perguntou se podia usar numa música. Obviamente que ele usou, e, bem, aí batizou, né? Virou o batismo da fantasia Abadá. Mas Abadá originalmente tinha uma palavra Yorubá, que quer dizer camisa, né? Que o pessoal jogava capoeira e tal. Mas surgiu assim, mas sem nenhuma intenção de mudar nada. E tanto que mais tarde, assim, alguns anos depois, uns 5, 6 anos depois, dentro do Cheiro de Amor, lá com o Índice Silva, a gente conseguiu fazer uma coisa bacana, que era tentar resgatar um pouco da fantasia. E durante uns 4 ou 5 anos ali o Cheiro saiu com uma fantasia, que era um abadá, mas assim, mais do que um abadá. Era um abadá tematizado, com chapéu, com às vezes alguns elementos, camisa. Enfim, foi bem bacana. Mas, como eu falei, ainda está no âmbito do Carnaval Baiano, ficou muito minimalista e não é o design que define isso. Né? Pelo menos não foi no meu caso. A gente foi a reboque daquilo que estava sendo feito pela própria música, né? Pelos foliões enfim, por tudo que estava acontecendo. Né? A gente terminava fazendo aquilo que o mercado determinava. Né? Quando eu digo mercado, não é nem o mercado financeiro, o mercado no sentido, as pessoas que iam consumir, elas queriam o mínimo possível e foi dado no final, né? Infelizmente. Hoje, por outro lado, um carnaval mais espontâneo, assim, mais fora das estruturas todas, cada vez mais as fantasias estão voltando às ruas. Esses bloquinhos, sei lá, você vai no Carnaval do Santo Antônio, além do Carmo, ou do Rio Vermelho, as pessoas estão retomando esse hábito de se fantasiar. Tem os mascarados, que a fantasia livre é como se fosse a vestimenta do bloco, né? Um bloco mais espontâneo, assim, também sem essa necessidade de uma credencial. Você veste uma fantasia qualquer. Como é que você vê esse movimento, Pedrinho, do retorno das fantasias? Eu acho isso fantástico, porque, assim, o que ocorre? Eu nasci no centro de Salvador, no Rio Barris. E eu tenho um histórico com a relação da fantasia muito forte. Acho que a fantasia, ela no sentido lúdico também, é algo muito importante para o carnaval, porque o carnaval não é só música, ou não deveria ser só música. Eu vivenciei até meus 20 anos
um carnaval em Salvador que a música era um BG. Ela não era o fim, ela era um meio, né? Você estava ali, usava a música para as barracas ali na Praça do Castro Alves, tinha Juvená, Barraca Guanabara. Estou aqui falando de um momento, não estou dizendo que era melhor, mas assim, era um outro perfil, então era muito percussivo o carnaval. E as pessoas usavam fantasia e saíam como queriam, né? Saíam de mortalha, de macacão, tem gente que saía de perro, tem gente que botava um chapéu na cabeça. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana do carnaval, muito bacana, tá? E a gente perdeu isso, tá? Infelizmente, a gente perdeu isso. Por vários motivos, né? Eu acho que o principal foi a forma e a música que ficou predominante no carnaval baiano. Porque isso aí que existia antes, o que se tocava na rua? Era marchinha, ou então música, assim, que é um compositor muito importante no carnaval baiano nesse período foi Valtinho Queiroz, né? Valtinho Queiroz, ali no Jacu, tinha músicas maravilhosas, e era música que você podia brincar com a mortalha, né? Ou com alguma outra fantasia. A partir do momento que o frevo predominou, o galope predominou e por aí foi, o cara já não tinha como pegar uma fantasia dessa mais elaborada e ir atrás do trio ou atrás da batucada, tá? Ficava mais complicado, né? O trio, na verdade, eu diria até o seguinte, quem determinou a mudança da fantasia também foi o trio, porque o trio ele não era predominante no carnaval baiano, ele não saía nos blocos. O trio saía independente sempre. Os blocos saíam orquestras, batucadas, né? Então, quando o trio entrou definitivamente no bloco ali em 80, final dos anos 79, 80, o trio entrou para o bloco, né? Ali no Trás-os-Montes, foi um mau exemplo em termos de sucesso, né? Porque é um trio todo tão historizado. A partir daí, os outros blocos todos começaram a fazer o mesmo modelo de um trio, até mesmo mais tarde os blocos afros usaram um trio também. E aí, a partir do momento que o trio predominou, ele tem um som mais estridente, mais rápido na guitarra e tal, mudou a forma do cara se vestir, mudou a forma dele dançar, né? Para poder ter mais, sei lá, mais movimento, mais facilidade, e a gente perdeu aquele lado do carnaval lúdico, né? Que eu particularmente acho bacana, e acho que voltar é ótimo, não vejo, eu acho maravilhoso. Inclusive, acho que combina com o tempo que a gente está vivendo, né? Uhum. Que as pessoas precisam ser, cada um, ser o que quiser, e ter a percepção de si própria, né? Eu acho isso bacana. Verdade. Estou vendo aqui algumas postagens e queria conversar sobre várias delas, vários assuntos, várias histórias, mas uma coisa que às vezes me enche de orgulho encontrar na rua, nós temos uma cultura muito forte aqui na Bahia, né? E isso às vezes faz frente com a cultura internacional, que meio que pasteuriza o mundo todo, assim. Aqui a cultura, especialmente musical, tem uma característica assim muito imponente, muito forte, e faz com que a gente se identifique com as produções locais como grandes coisas que de fato são. Uma dessas coisas é a patinha do camaleão tatuada nas pessoas. Eu imagino que você deve sentir um orgulho enorme desse negócio, porque eu encontro frequentemente alguém com a patinha tatuada. Como é que surgiu essa patinha, Pedrinho? Olha, essa é uma história engraçada, não sei se você leu lá, naquele blog que eu tinha, foi feita uma festa do camaleão com o crocodilo. E eles tinham sede próxima dali, entre a Ladeira da Barra e a Graça. E a gente botou o nome da festa, a Festa dos Bichos. Eu tentei buscar um elemento que fosse unificador dos dois, né? Aí, são dois répteis, né? Um crocodilo e um camaleão. Eu fiz uma patinha sem sequer pesquisar se era pata de camaleão ou de crocodilo. Eu fiz uma pata lá, desenhada de qualquer jeito, num guardanapo, literalmente. Escaneou, já tinha computação gráfica na época, escaneou, e a gente botou duas patinhas. Passado o carnaval, e a gente fez muita coisa com isso. Ligamos uma sede a outra, com patinhas pela rua e tal. Quando passou o carnaval, eu procurei o pessoal do crocodilo e achei que a pata tinha mais a cara do crocodilo, né? Tinha mais a cara de uma pata de um crocodilo. E eu ofereci para os caras. E eles não quiseram. Perturbaram comigo, me sacanearam, dizendo que eu não queria mais trabalhar, porque eu tinha que desenhar toda vez um crocodilo diferente, né? E com a patinha isso não vai precisar mais. Aí eles mandaram, por que você não leva lá para os seus amigos do camaleão? E eu levei, os caras toparam. E a história foi assim, né? Eles toparam e no segundo ano viram que a aceitação era muito grande do público, porque tinha uma identidade não só com o camaleão, com o próprio Chiclete, né?
E aí foi um sucesso, né? O sucesso da Patinha tem muito a ver com o sucesso do Camarão, com o sucesso do Chiclete, né? Se não fosse isso, não era só a ideia. Eu acho que juntou aí as três coisas. A ideia, né? O bloco Camaleão, que é um bloco extremamente tradicional, né? Com história, e o Chiclete por conta do sucesso todo e a paixão que envolve. Então, juntou as três coisas aí e deu aquela patinha ali que eu acho que virou um ícone, né? É um ícone do carnaval baiano. É verdade, é verdade. E até além do carnaval, porque quando chega a ser tatuagem, acaba virando um ícone da vida cotidiana e de vários bairros, de classe média, da periferia, de várias cores. Se você me permitir, tinha uma história que eu vi uma vez. Posso falar aqui? Claro, claro. Uma vez, Marcelo Brasileiro, que era o sócio de Durval, no Asa de Águia, né? Marcelo me procurou assim, meio assim, preocupado, porque ele tinha recebido uma carta de um roqueiro do sul do país, criticando o Ada, porque ele dizia assim, olha, eu nunca gostei de Axé Music, mas eu achava que Axé Music, pelo menos, era original. E o Ada tinha feito um evento, que era 3D, se não me engano, era coisa assim, e parecia um pouco com o evento do YouTube, né? Que também tinha, não era, um era 3D e o outro era um nome parecido. Assim. Os dois tinham aquela questão de ser um palco circular, né? E aí, Marcelo, ele escreveu uma carta, ele veio me mostrar que ele ia responder para o cara, e ele falou o seguinte, que, na verdade, no entretenimento, as coisas são um inspira o outro, né? Aí ele cita que o próprio show do YouTube usava um elemento que ele achou que eles tinham copiado do show de Madonna, né? E que aquilo não depreciava o YouTube, que era bacana, que os caras fizeram algo melhor ainda. Aí ele cita que aquele cantor de YouTube, eu sou péssimo com essas bandas de rock, mas você pode me ajudar, ele esteve aqui no Carnaval de Salvador. Bono Vox. Pronto, Bono. Então aí Marcelo cita que quando Marcelo passou com o trio do Asa ali no Farol da Barra, ele estava ali naquele prédio ali famoso ali da esquina, né, Oceania, e que ele ficou louco vendo aquele som ali saindo pelos quatro lados. Aí Marcelo fez, será que naquele momento ele não pensou em criar o show dele, né, saindo um som pelos quatro lados? Ele fez mais ainda, na carta, né? Aí Marcelo fala, mais ainda, eu soube também que ele teve no ensaio da Timbalada, onde tem um palco redondo que as pessoas circulam em volta, né? Aí ele fez, porra, é bem provável que ele tenha pego toda essa informação ali, porque aquilo aconteceu antes do show que ele criou, né? E que tenha usado aquilo de uma forma bacana, né, para o mundo inteiro. E ele mandou a carta para o cara, né? Aí, passado um tempo, o cara respondeu a carta, fez assim, olha, eu continuo não sendo fã do Axé Music, mas agora sou fã do Ala de Águia, pela resposta da que foi dada, né? Então, eu acho que a gente tem muita... Você falou assim, a questão de originalidade, eu acho que isso é uma coisa importante. As pessoas gostem ou não do ritmo, o que se fez aqui e foi feito por muita gente de meninos, né? Porque a maioria desses caras que tornaram-se produtores e tal, começaram curtindo o carnaval ali para se dar bem, para ir para a rua, tomar cachaça, namorar, e daqui a pouco viraram pequenos empresários, depois de grandes empresários, alguns também não viraram nada porque ou quebraram ou desistiram, mas virou uma referência. Então, acho que a gente tinha que se olhar muito dessa galera toda de produtor, que estão aí muitos parados, né? Estão aí muitos parados por conta da pandemia, mas a gente tem aqui uma criatividade, a Bahia é rica em criatividade na publicidade, você vê aí, né? Na área musical e também na área de produção de eventos. Nós fomos referência aqui, o que foi feito. E quando eu posto isso aí, James, eu quero registrar essa galera, porque tem muita gente aí que nem está mais no carnaval, mas teve uma participação importantíssima, né? E isso daí é um registro, é uma homenagem a todas essas pessoas. Maravilha. Pedrinho, um prazer falar contigo. Sucesso Prazer sempre. também. Entendeu? Valeu. Conte conosco.